Em 2025, o mundo da tecnologia foi pego de surpresa. Uma aquisição gigantesca de bilhões de dólares sinalizou que as coisas estavam prestes a mudar de verdade. Nessa análise, a gente vai mergulhar nessa história para entender como a grande aposta da Meta numa startup de IA deu início a uma nova era, a do agente de inteligência artificial. Para se ter uma ideia, o negócio foi fechado em pouco mais de 10 dias. Foi tão rápido que um dos primeiros investidores, o Liu Yuan, chegou a dizer o seguinte: olha só, aconteceu tão rápido que chegamos a nos perguntar se era uma oferta falsa. É um ritmo simplesmente alucinante para um acordo desse tamanho. E o valor? Bom, mais de 5 bilhões de dólares, isso mesmo. Foi a terceira maior aquisição na história da Meta. E aí fica a grande pergunta, né? Por que uma empresa tão nova, uma startup, valia tanto dinheiro? O que exatamente essa empresa, a Manus AI, estava construindo de tão especial? A resposta para isso está numa tecnologia que vai muito, mas muito além dos chatbots com os quais a gente já está acostumado. A gente está falando de uma categoria completamente nova, o agente de IA. Ok, vamos lá. Um agente autônomo como o da Manus não é um sistema que só reage. Ele é feito para entender um objetivo geral, algo como cria para mim um relatório completo sobre a concorrência. E a partir daí, ele mesmo planeja e executa todos os passos necessários para chegar no resultado final e o melhor, com o mínimo de ajuda humana. E essa analogia aqui é perfeita para entender a diferença. Pensa num chatbot como um assistente. A gente dá um comando, ele responde. A gente precisa guiar o passo a passo. Agora, um agente é tipo um colega de trabalho. A gente delega uma meta e ele toma conta de todo o processo. Ele não só processa a informação, ele age com base nela. É uma mudança fundamental. E como é que isso acontece na prática? O processo da Manus basicamente imita o jeito que um ser humano resolveria um problema. Primeiro, ele usa modelos de linguagem de ponta para entender o que precisa ser feito. Depois, ele quebra o objetivo em pequenas tarefas e planeja uma sequência de ações. E aí, por fim, ele executa esse plano sozinho, num ambiente virtual na nuvem, fazendo o que for preciso para entregar o trabalho pronto. E o segredo por trás disso tudo é uma arquitetura super engenhosa. A Manus não usava um único modelo de IA. Era como se tivesse uma IA gerente de projetos que coordenava vários subagentes, cada um especialista numa coisa. O sistema todo trabalha de forma independente, na nuvem, e ainda por cima consegue se corrigir sozinho quando encontra um erro. É um nível de autonomia impressionante. Com uma tecnologia tão poderosa assim, o resultado foi uma das histórias de crescimento mais rápidas que o mercado de tecnologia já viu. Vamos dar uma olhada nessa ascensão meteórica da Manus? Olha, essa linha do tempo aqui é de cair o queixo. A Manus foi lançada em março de 2025. Só um mês depois, em abril, já levantou 75 milhões de dólares. Em dezembro do mesmo ano, já tinha batido 100 milhões de receita recorrente e foi adquirida. Lançamento, crescimento absurdo e aquisição bilionária. Tudo isso em menos de um ano. E essa tabela aqui deixa o crescimento exponencial ainda mais claro. A gente está falando de uma empresa que saiu de uma avaliação de 14 milhões de dólares em 2023 para mirar um valor de 2 bilhões antes da aquisição no final de 2025. É uma valorização vertiginosa que mostra a demanda gigante do mercado por essa tecnologia. E olha, isso não era só potencial, não. A Manus já estava operando numa escala massiva. A gente está falando de mais de 147 trilhões de tokens processados. Essa capacidade, já comprovada, é o que a tornou um alvo tão valioso. É importante dizer que essa aquisição não aconteceu do nada, num vácuo. Ela faz parte de uma competição super intensa, uma nova fronteira tecnológica. Estamos basicamente no meio de uma verdadeira corrida armamentista pela autonomia na IA. E os competidores são só os gigantes da tecnologia. Meta, OpenAI, Google, Anthropic, XAI, todos eles estão correndo desesperadamente para desenvolver e lançar a sua própria IA com capacidade de agir de forma autônoma. A disputa para dominar essa próxima fase da inteligência artificial está com tudo. Então, por que a Meta escolheu justamente a Manus no meio dessa corrida toda? Esse gráfico aqui dá uma ótima pista. Num benchmark chamado Gaia, que é um teste super importante para medir a capacidade de agentes de IA em tarefas bem complexas, a Manus simplesmente superou o modelo da OpenAI. Eles tinham a prova que eram melhores. E a Meta não se contentou em só comprar a tecnologia. Eles se reorganizaram totalmente em torno dela. A empresa criou um novo laboratório, o Meta Super Intelligence Labs, ou MSL.
e integrou toda a equipe da Manus para acelerar de vez o desenvolvimento de agentes. Foi um movimento estratégico para sair na frente. Ok, tudo isso nos leva à grande questão: o que essa tecnologia realmente significa para o nosso dia a dia? Será que a gente está prestes a ter um novo tipo de colega de trabalho, um colega digital? Então, o que um agente como esse pode fazer na prática? Imagina só, ele pode criar um site inteiro sozinho, desde pesquisar o conteúdo até publicar na internet. Pode ler dezenas de artigos e compilar tudo num relatório detalhado. Ou, por exemplo, analisar uma pilha de currículos e ainda cruzar com dados de mercado para recomendar a melhor pessoa para uma vaga. E esse comentário de um usuário lá no Hacker News captura a essência da coisa de um jeito perfeito. Ele diz, meio brincando: que pena, Menes era o melhor agente. Eu literalmente tenho ele trabalhando para mim agora, para eu poder ficar de bobeira aqui, sem brincadeira. É exatamente essa a promessa: ter um agente autônomo cuidando do trabalho pesado. No fim das contas, a aquisição da Manus pela Meta é muito mais do que só uma grande notícia de negócios. É um sinal claríssimo sobre o futuro do trabalho e da produtividade. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar: será que o próximo colega de trabalho vai ser uma inteligência artificial?